Capítulo 28. Quem é quem na Bíblia? Neste capítulo, apresentarei a você as pessoas-chave que você encontrará ao começar a ler e estudar a Bíblia. Isso o ajudará a compreender melhor quem é quem na Bíblia. 28.1 Equipe de Deus. 28.1.1 Deus. Deus criou tudo, incluindo você, a terra e os animais. Existe apenas um Deus verdadeiro. Algumas das qualidades de Deus incluem onisciente e onisciente, Salmo 147, 5. Presente em todos os lugares o tempo todo e onipresente, Salmo 139. Todo-poderoso e onipotente, Jeremias 32, 27. Imutável e infinito. Deus criou o homem à sua imagem. Deus é perfeito, santo e justo. Deus é amor e te ama incondicionalmente. Deus expulsa todo medo porque Ele é o amor perfeito. Deus provê para cada um de nós. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Deus não está limitado pelo tempo. Ele conhece o começo e o fim. Deus sabe tudo sobre você, incluindo seu coração e pensamentos. Deus abriu um caminho para você viver com Ele por toda a eternidade no céu. Ele enviou Jesus para morrer por você. Na Bíblia, Deus tem muitos nomes e títulos, na verdade centenas. Pense nisso como atributos que revelam seu caráter. Aqui estão alguns nomes pelos quais ele é chamado: Javé ou Senhor, Gênesis 2, 4. Pai, Mateus 23, 9. Criador, Gênesis 1, 1. Todo-Poderoso, Apocalipse 1, 8. Eu sou, Êxodo 3, 14. Eterno, Gênesis 21, 33. Justo, Atos 22, 14. Misericordioso, Jeremias 3, 12. E refúgio, Salmo 91, 2. Quando você lê a Bíblia, saiba que Deus é quem Ele diz ser, que Deus pode fazer o que diz que pode e que você é quem Deus diz que você é. A existência de Deus é óbvia. Ninguém tem desculpa para não perceber isso. Veja como o apóstolo Paulo explica isso. Eles conhecem a verdade sobre Deus porque Ele a tornou evidente para eles. Pois desde que o mundo foi criado, os homens veem a terra e o céu. Por meio de tudo o que Deus criou, eles podem ver claramente as suas qualidades invisíveis, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Assim, eles não têm desculpa para não conhecer a Deus. Romanos 1, 19 a 20, Nova Tradução Viva. Até os céus declaram a existência de Deus. Nada foi criado por acidente. Tudo foi criado pelo Criador de propósito. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia profere discurso a outro dia, e uma noite a outra noite demonstra conhecimento. Não há fala nem linguagem, onde a sua voz não seja ouvida. A sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras, até aos confins do mundo. Salmo 19, 1 a 4. Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Deus criou o homem à sua imagem. Isso significa você foram criados à imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Existe apenas um Deus verdadeiro. Deus é o primeiro e o último, e conhece o fim desde o início. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o último. E além de mim não há Deus. Quem é como eu? Quem o invocará e o anunciará, e o estabelecerá diante de mim, desde que estabeleci os povos antigos? Que eles anunciem as coisas que hão de vir, e que hão de acontecer. Não temais nem vos espanteis. Não vô-lo anunciei há muito tempo e não o mostrei. Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? De fato não há. Não conheço outra rocha. Isaías 44, 6 a 8. Deus é todo-poderoso.
Ele é o começo, o Alfa e o fim, o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 8. Deus é amor, justiça e retidão. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Mas o que se gloriar, glórie-se nisto, em ter entendimento e em me conhecer, pois eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 24. 28.1.2 Jesus. Jesus é a manifestação física de Deus. Ele também tem muitos nomes na Bíblia que nos ajudam a entendê-lo melhor. Jesus sempre existiu porque ele é Deus. Ele estava presente quando tudo foi criado. Na verdade, tudo foi criado através dele. Deus ama você tanto que enviou Jesus à Terra, como um homem para morrer pelos seus pecados. Ele fez isso para que você pudesse viver na eternidade com ele no céu. Jesus voltará novamente, no final do período da tribulação. Ele governará fisicamente na Terra por 1000 anos. Ele é referido como Filho de Deus, Marcos 1, 1. Palavra João 1. Eu sou, João 8, 58. Cordeiro de Deus, João 1, 29. Bom Pastor, João 10, 11. O caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Pão da vida, João 6, 35. Luz do mundo, João 8, 12. Salvador, Lucas 2, 11. Anjo do Senhor, Êxodo 3. Comandante do exército do Senhor, Josué 5, 14. Messias, Mateus 1, 1. E Cristo, João 1, 41. Jesus é Deus em carne. Ele saiu do céu e veio à terra, humilhando-se. Então ele viveu uma vida de obediência a Deus, até a morte por crucificação. O apóstolo Paulo explica isso nestes versículos. Tende em vosso espírito o mesmo que houve também em Cristo Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5 a 11. Nestes versículos, Jesus diz que ele é o Cristo e ele é Deus. Os judeus então rodearam-no e lhe disseram: Até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu vos disse e vocês não creem. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam de mim. Eu e o Pai somos um. João 10, 24 a 25, 30. O profeta Isaías compartilha vários nomes de Jesus, neste versículo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6. Jesus é a palavra de Deus. Ele sempre existiu. Nestes versículos, Jesus é o Filho unigênito do Pai, o Verbo que se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, e o mundo não o reconheceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, 1 a 4, 10, 14. Jesus esteve presente na criação, e de fato, foi por Jesus que todas as coisas foram criadas. O apóstolo Paulo está falando de Jesus, nestes versículos. Ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Colossenses 1, 15 a 17. Jesus viveu uma vida perfeita e sem pecado que você não pode viver. Pelo sangue dele, você está salvo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, transmitida pelos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. 1 Pedro 1, 18 a 19. Jesus morreu pelos seus pecados, e depois ressuscitou. O apóstolo Paulo é quem fala nestes versículos e explica as boas novas. Irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, no qual também estáis firmes, e pelo qual também sois salvos, se retiverdes a palavra que vos anunciei, a menos que tenha escrito em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. 1 Coríntios 15, 2 a 5. Jesus está voltando para reinar na terra. Seu reino durará para sempre. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 24, 27. O sétimo anjo tocou a trombeta, e grandes vozes no céu o seguiram, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, 15. 28.1.3 Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que está presente na terra. Este Espírito vive dentro dos crentes, marcando-os como tais, e ajudando-os a conhecer Deus. Este Espírito também está influenciando e agindo sobre os incrédulos, sempre tentando alcançá-los com a graça de Deus. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor. Ele liberta você da escravidão do pecado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. O Espírito Santo nos ajuda a entender as coisas de Deus. O Espírito Santo é de fato o Espírito de Deus e a mente de Cristo. O apóstolo Paulo nos explica isso nestes versículos. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, sabedoria que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória. Mas a nós, Deus as revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém entende as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que conhecêssemos o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 7, 10 a 12, 16. O Espírito Santo vive dentro de cada pessoa que depositou sua fé em Jesus. E vocês também foram incluídos em Cristo, quando ouviram a mensagem da verdade, o Evangelho da sua salvação. E tendo crido, foram selados nele com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13 a 14, Nova Versão Internacional. O Espírito Santo convence os incrédulos de seus pecados. Nesta escritura Jesus é quem fala. O conselheiro é o Espírito Santo. Contudo eu vos digo a verdade, convém a vós outros que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Mas se eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado,
porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 16, 7-11. O Espírito Santo que vive dentro de cada crente foi quem restringiu o surgimento do mal. Quando o arrebatamento aconteceu e o Espírito Santo foi removido, isso permitiu que o iníquo, o anticristo, fosse revelado. Aqui está a descrição de Paulo desse evento. Agora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Ninguém de modo algum vos engane. Pois isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja tirado do caminho. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:1, 3, 7-8. 28.1.4 Trindade. Você não encontrará esse termo na Bíblia, mas ele é usado frequentemente no jargão cristão, então gostaria de explicá-lo aqui. A Trindade é uma forma de descrever as três maneiras principais pelas quais Deus se manifesta, como Deus, como Jesus e como o Espírito Santo. Você me viu explicar que Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Existe apenas um Deus, não três deuses diferentes. Lembre-se de que Deus é todo-poderoso e pode fazer qualquer coisa. Nada é impossível para Ele. Ele pode se manifestar como quiser. Como Espírito, 1 Coríntios 2, 7-16. Como homem, Filipenses 2, 5-11. Como luz, Apocalipse 21, 23. Como sarça ardente, Êxodo 3, 2. Ou como coluna de nuvem, Êxodo 13, 21. Estas escrituras mencionam as três manifestações de Deus, que estão na Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13, 14. Jesus, aproximando-se, disse-lhes: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18-19. Nada é impossível para Deus. Então Ele pode se manifestar como quiser. Porque nada do que Deus diz é impossível. Lucas 1, 37. 28.2 Equipe de Satanás. 28.2.1 Satanás. Satanás é um anjo caído, um demônio. Ele é chamado assim porque caiu do céu. Ele perdeu seu status celestial. Ao contrário do que você pode ter lido ou visto, Satanás é não o irmão de Jesus. Ele também não é vermelho com chifres, cauda e forcado. Satanás também não é o governante do inferno. Deus é quem criou o inferno, e tem o poder e a autoridade para condenar alguém ao inferno. Satanás é um ser angelical criado por Deus. Seu nome nem sempre foi Satanás. Deus criou este anjo glorioso e belíssimo chamado Lúcifer, que governava os anjos e era muito próximo de Deus. Lúcifer deixou o pecado do orgulho entrar em sua vida e decidiu que poderia ser como Deus. Ele então lançou uma rebelião contra Deus e convenceu um terço dos anjos a se juntarem a ele. Deus o expulsou do céu para a terra com os outros anjos caídos. Desde então, ele vem causando estragos na terra e afligindo a humanidade. Conhecemos Lúcifer como Satanás. Satanás odeia a Deus e, portanto, tudo o que Deus ama. Isso significa que Satanás odeia você. Ele não quer que você conheça a Deus, se torne um crente ou viva por toda a eternidade no céu. Ele quer que você fique cego para a verdade e condenado ao mesmo destino que ele, a eternidade longe de Deus. Após o arrebatamento, Satanás continuará a causar estragos na terra e a convencer muitas pessoas a segui-lo e a seu servo, o Anticristo.
Na segunda vinda de Jesus, Satanás ficará preso por um período de tempo. Ele será solto novamente perto do final do período milenar, antes do seu julgamento final. Ele é conhecido por muitos nomes na Bíblia: adversário, 1 Pedro 5, 8. Serpente, Gênesis 3. Diabo, Mateus 4. Acusador, Apocalipse 12, 10. Pai da mentira, João 8, 44. Assassino, João 8, 44. Enganador, Apocalipse 12, 9. E anjo da luz, 2 Coríntios 11, 14. Lúcifer era um anjo querubim, um governante dos anjos. Ele também estava muito próximo de Deus. Ele é lindo, e isso o deixou orgulhoso. Ele pecou e foi jogado na terra. Esses versículos são uma descrição de Lúcifer, o querubim ungido que cobre. Você estava no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o adornavam: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, jaspe, safira, turquesa e berilo. O trabalho de ouro para pandeiros e flautas estava em você. Eles foram preparados no dia em que você foi criado. Você era o querubim da guarda ungido. Então eu o coloquei no Monte Santo de Deus. Você andou de um lado para o outro, no meio das pedras afogueadas. Você era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que a injustiça foi encontrada em você. Pela abundância do seu comércio, suas entranhas se encheram de violência, e você pecou. Por isso eu o lancei profanado, para fora do monte de Deus. Eu o destruí, querubim da guarda, do meio das pedras afogueadas. Seu coração se elevou por causa da sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Eu o lancei por terra. Ezequiel 28, 13 a 17. Lúcifer queria ser Deus. Ele é o brilhante. Sheol significa inferno. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que abatias as nações. Dizias no teu coração: subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Assentar-me-ei no monte da congregação, no extremo norte. Subirei acima das alturas das nuvens. Farei-me semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado até ao Sheol, as profundezas do abismo. Isaías 14, 12 a 15. Lúcifer rebelou-se contra Deus, e um terço dos anjos juntou-se a ele. Como resultado, ele foi expulso do céu. Nestes versículos, ele é o dragão, o diabo e Satanás. Os anjos que se juntaram a ele são chamados de terceiro das estrelas que o dragão desenhou. Outro sinal foi visto no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava consigo a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as para a terra. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão e os seus anjos guerrearam, mas não prevaleceram. Já não se achou lugar para eles no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo, e Satanás, o enganador de todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Apocalipse 12, 3 a 4, 7 a 9. Lúcifer é agora chamado de Satanás, e atualmente é o deus deste mundo, a terra. Ele está enganando todas as pessoas que não acreditam em Jesus. Satanás, que é o deus deste século, cegou o entendimento dos que não creem, para que não vejam a luz gloriosa das boas novas. Não compreendem a mensagem da glória de Cristo, que é a imagem exata de Deus. 2 Coríntios 4, 4 Nova Tradução Viva. Satanás ficará preso por 1000 anos, na segunda vinda de Jesus. Mais uma vez, Satanás é referido como o dragão e o diabo. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, que engana toda a terra habitada, amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo,
ali, o encerrou e pôs selo sobre ele para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, 1-3. O julgamento final de Satanás ocorre no final do período milenar. Ele mais uma vez trava guerra contra Deus. No entanto, ele é rapidamente derrotado por Deus e jogado no lago de fogo. Neste versículo, Satanás também é chamado de diabo, e a besta é o anticristo. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de reuni-las para a guerra. Elas subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Então desceu fogo do céu da parte de Deus e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite, para todo o sempre. Apocalipse 20, 7-10. 28.2.2 Anticristo. Anti significa oposto, contra e em vez de. Essa pessoa é o oposto de Cristo. Essa pessoa será contra tudo o que Cristo defende. Não é o nome da pessoa, mas uma descrição de seu caráter e intenção. A Bíblia nos diz que o anticristo ganha poder mundial após o arrebatamento. Esta pessoa é um servo de Satanás. Eles estão possuídos por ele. Lembre-se que Satanás é um anjo caído, um demônio, então ele pode possuir pessoas. Agora lembre-se de todas as coisas que acabei de lhe contar sobre Satanás. O anticristo será todas essas coisas. No entanto, ele não parecerá estar, pelo menos não a princípio. Isso porque o anticristo será um mestre do engano e da mentira, assim como Satanás. O anticristo terá a capacidade de realizar sinais e maravilhas, através do poder de Satanás. Ele exigirá que as pessoas o adorem, assim como Satanás faz. Ele quer que você o adore em vez de Cristo. Infelizmente, a maior parte do planeta o fará. O anticristo é o líder mundial que confirma o tratado de paz com Israel e os seus inimigos. Esse é o evento que inicia o relógio no período de 7 anos de tribulação. O anticristo trabalhará em estreita colaboração com o falso profeta e estabelecerá um governo, uma economia e uma religião mundiais. O anticristo é a besta e Satanás é o dragão. Satanás deu sua autoridade ao anticristo. Isso significa que o anticristo está possuído por Satanás. Adoraram o dragão, porque ele deu autoridade à besta, e adora Rã a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Apocalipse 13, 4-18. O anticristo, que é a primeira besta, trabalha em estreita colaboração com o falso profeta, que é outra besta. O falso profeta faz a terra adorar o anticristo. Vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Apocalipse 13, 11-12. O anticristo faz um tratado ou aliança com Israel, que inicia o período da tribulação. Nesta escritura, o ungido é Jesus. O tratado tem duração de 7 anos, o que é referido como uma semana. Após 3 anos e meio de tratado, ele o quebra ao cometer uma abominação no templo de Israel, que faz com que os sacrifícios parem. Nestes versículos, o anticristo é o príncipe e ele. Depois das 62 semanas, o ungido será eliminado e não terá mais nada. O povo do príncipe que vem destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será com um dilúvio, e a guerra durará até o fim. As desolações estão determinadas. Ele fará uma aliança firme com muitos por uma semana.
No meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta. Sobre as asas das abominações, virá aquele que assolará. E até o fim, e esse determinou, a ira será derramada sobre os assolados. Daniel 9, 26 a 27. O anticristo, ele nestes versículos, profana o templo judaico que é chamado de santuário e se declara Deus. Então ele retornará à sua terra com grandes riquezas. Seu coração será contra a santa aliança. Ele agirá e retornará à sua terra. Ele retornará no tempo determinado e virá para o sul, mas não será neste último tempo como foi no primeiro. Pois navios de Quitim virão contra ele. Portanto ele ficará triste e voltará, e terá indignação contra a santa aliança, e agirá. Ele também voltará, e terá consideração pelos que abandonam a santa aliança. Forças se levantarão do seu lado, e profanarão o santuário, sim, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo. Então eles estabelecerão a abominação que causa desolação. O rei fará conforme a sua vontade. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e falará coisas maravilhosas contra o Deus dos deuses. Ele prosperará, até que a indignação se cumpra. Pois o que está determinado será feito. Daniel 11, 28 a 31, 36. O anticristo, que é a besta, é derrotado por Jesus na segunda vinda de Jesus. Ele é jogado no lago de fogo. A besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera os sinais diante dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e os que adoram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. 28.2.3 Falso profeta. Assim como o anticristo é o oposto de Cristo, um falso profeta é o oposto de um profeta. Em vez de representar Deus e comunicar a vontade de Deus ao povo, um falso profeta representa Satanás e comunica a vontade de Satanás ao povo. O falso profeta aparece como o líder religioso mundial após o arrebatamento. Esta pessoa estabelecerá uma religião mundial e exigirá que todos adorem o anticristo. A maior parte do planeta fará exatamente isso. Ele será capaz de convencer muitas pessoas, porque será capaz de realizar sinais e maravilhas. Lembre-se de que ele serve a Satanás, e é um lobo em pele de cordeiro. Não participe deste culto. Qualquer um que o fizer estará escolhendo Satanás, e será marcado como pertencente a ele. O falso profeta, que é outra besta, fala em nome de Satanás, que é o dragão. Isso significa que ele também será possuído por Satanás, assim como o anticristo. Vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Apocalipse 13, 11. O falso profeta, que é ele nesta escritura, estabelece a única religião mundial para adorar o anticristo. Ele é capaz de fazer chover fogo do céu. O anticristo é a primeira besta e a besta. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença. Ele faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ele realiza grandes sinais, até mesmo fazendo fogo descer do céu à terra à vista dos homens. Ele engana o meu próprio povo que habita na terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer diante da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebeu a ferida da espada e vivia. Foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ele faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, sejam dadas marcas em suas mãos direitas ou em suas testas. E que ninguém poderá comprar ou vender, a menos que tenha a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 12 a 17. O falso profeta é derrotado por Jesus na segunda vinda de Jesus. Ele é jogado no lago de fogo com a besta, que é o anticristo.
A besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera os sinais diante dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e os que adoram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. 28.3 Pessoas. 28.3.1 Homem. Os humanos são criados à própria imagem de Deus. Deus criou o primeiro humano, Adão. Então ele criou Eva a partir de uma das costelas de Adão, para ser sua ajudadora e companheira. Cada um de nós é único e maravilhosamente feito por Deus. Eu sei que isso é contrário ao que a ciência diz e ao que você aprendeu na escola. Você fez não evoluir de um macaco, um primata ou qualquer outra coisa. Essa é uma mentira puramente demoníaca vinda diretamente do próprio Satanás. Satanás não quer que você saiba o quão especial você é para Deus. Então ele inventou a teoria da evolução para enganar você. Você sabe que há uma razão pela qual a teoria, após 160 anos de pesquisa, ainda não foi comprovada. É porque é mentira. Deus nos cria no ventre de nossa mãe. Antes de Deus criar cada um de nós, Ele nos conhecia. Isso é um grande mistério para mim, mas também me dá conforto e paz. Infelizmente, o homem é inerentemente pecador, e está separado de Deus por causa disso. Fomos criados à imagem de Deus, como homem e mulher. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 a 27. Deus nos une no ventre de nossa mãe. Cada um de nós é feito de forma única. Senhor, tu me sondas e me conheces. Pois tu formaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo especial e maravilhoso fui formado. Tuas obras são maravilhosas, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como se fosse o mais profundo da terra. Os teus olhos viram o meu corpo. No teu livro foram escritos todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda nenhum deles existia. Quão preciosos me são os teus pensamentos, ó Deus! Quão vasta é a sua soma! Salmo 139, 13 a 17. Deus nos conheceu antes mesmo de sermos concebidos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Jeremias 1, 4 a 5. Somos pecadores e separados de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 1 a 2. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 8, 10. 28.3.2 Israel. Israel se refere tanto a um grupo de pessoas, os israelitas, quanto a uma nação. Na Bíblia, eles são chamados de povo escolhido de Deus. Eu sei que isso parece estranho, e parece que Deus tem favoritos. Não é assim que você deveria encarar as coisas, porque Deus não tem favoritos. Romanos 2, 11. Deus criou cada um de nós, e ama cada um de nós incondicionalmente. Se apenas uma pessoa existisse, Jesus teria morrido apenas por essa pessoa. É assim que Ele ama cada um de nós. Deus também criou cada um de nós, para cumprir um propósito específico.
É assim que você deveria ver Israel. Deus os escolheu para um propósito específico. Deus escolheu um grupo de pessoas que poderiam ser separadas de outras pessoas no mundo. Pessoas que poderiam ser um exemplo de fé para todos os outros. Pessoas através das quais Deus poderia demonstrar seu poder e glória para todo o mundo ver. Para iluminar um quarto escuro, você precisa de uma lâmpada. Pense na Terra e em todas as pessoas que nela habitam, como aquele quarto escuro, e pense em Israel, como a primeira lâmpada. Você lerá muito sobre Israel na Bíblia. Você aprenderá com o que eles fizeram de certo e com todas as inúmeras coisas que fizeram de errado. Você também verá o amor de Deus através deles. Que Deus nunca os abandonou. Assim como Ele nunca abandonou você. Tudo o que Ele permitiu e permitirá que acontecesse a Israel foi e é para seu benefício, para aproximá-los de Deus. Após o arrebatamento, Israel reconhecerá Jesus como o Salvador e enviará missionários ao mundo para pregar o Evangelho. Você pode pensar que o nome Israel vem do nome de uma nação antiga que ascendeu, caiu e ressuscitou. Embora isso tenha acontecido com o povo judeu, o nome Israel vem de um homem. Tudo começou com Abraão e o filho que teve com sua esposa Sara, Isaque. Deus disse que abençoaria Abraão e multiplicaria sua descendência através de Isaque. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. A bênção de Deus continuou através de Jacó. Aprendemos na Bíblia que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus fez isso para significar uma grande mudança em Jacó. Jacó lutou com Deus e com outros homens e venceu. Jacó ou Israel teve 12 filhos, que é onde se originaram as 12 tribos de Israel. Israel é o povo escolhido de Deus. A nação começou com Abraão, que aqui é chamado de Abrão. Aprendemos que Deus pretende abençoar a terra através de Israel. Então o Senhor disse a Abrão: Deixa a tua terra, os teus parentes e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te desprezarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Gênesis 12, 1-3. Deus também prometeu terras específicas para Abrão e os israelitas. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: Dei esta terra à tua descendência, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Gênesis 15, 18. Israel foi escolhido porque Deus os ama e Deus cumpre suas promessas. Deus os redimiu da escravidão no Egito. Nestes versículos, Israel é o povo santo. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu para serem o seu povo próprio, dentre todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vocês, nem os escolheu porque vocês eram mais numerosos do que qualquer povo, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor os ama e deseja cumprir o juramento que fez a seus pais, o Senhor os tirou com mão forte e os resgatou da casa da servidão, das mãos de Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, o Deus fiel, que mantém a aliança e a misericórdia por 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7, 6-9. Tudo o que aconteceu com Israel é um exemplo para nós. Nestes versículos, Israel é referido como nossos pais. Não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, pois foram prostrados no deserto. Estas coisas nos foram feitas em exemplo, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejais idólatras, como alguns deles foram, como está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e num só dia 23.000 caíram. Não ponhamos à prova a Cristo, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmureis,
como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes aconteceram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, 5-11. Israel é uma luz para as nações, porque Israel mostra a glória de Deus. Escutem-me, ilhas. Escutem, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre materno. Desde o ventre de minha mãe, mencionou o meu nome. Ele me disse: Tu és meu servo, Israel, por quem hei de ser glorificado. Ele diz: É coisa muito insignificante que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os preservados de Israel. Também farei de ti uma luz para as nações, para que sejas a minha salvação até aos confins da terra. Isaías 49, 3-6. Durante o período da tribulação, 144.000 israelitas são escolhidos por Deus para pregar o Evangelho. Como resultado, muitos são salvos. Vi outro anjo subir do nascer do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiquem a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado na testa os servos do nosso Deus. Ouvi o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas com palmas nas mãos. Eles clamavam em alta voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Ele me disse: Estes são os que vieram do grande sofrimento. Lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 2-4, 9-10, 14. 28.3.3. Juiz. Você verá muito esse termo no Antigo Testamento. Refere-se a uma pessoa que Deus designou para julgar os assuntos dos israelitas. Depois que Moisés libertou os israelitas da escravidão no Egito, eles não tiveram nenhum líder formal como um rei. Depois que Moisés e Josué morreram, Deus escolheu outros para julgar seu povo. Os juízes determinaram o que era certo e errado para os israelitas fazerem. Pense neles como conselheiros do povo. Eles foram escolhidos por Deus. Alguns dos juízes mais conhecidos incluem Sansão e Judite. Deus encarregou os juízes de ouvir os casos e julgar com retidão. Nestes versículos, Deus é quem fala com Moisés. Tomai sábios e entendidos que sejam respeitados entre as vossas tribos, e eu os porei por cabeças sobre vós. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios e respeitados, e os constituí por cabeças sobre vós, capitães de 1000, capitães de 100, capitães de 50, capitães de 10, e oficiais segundo as vossas tribos. Naquele tempo ordenei aos vossos juízes, dizendo: Ouvi as causas entre os vossos irmãos, e julgai com justiça entre um homem e o seu irmão, e o estrangeiro que com ele habita. Não fareis acepção de pessoas no julgamento. Ouvireis igualmente o pequeno e o grande. Não temereis a face do homem, porque o juízo é de Deus. A causa que vos for difícil demais, trazei-a a mim, e eu a ouvirei. Deuteronômio 1, 13, 15-17. Depois que Josué morreu, o povo se afastou de Deus e Deus os disciplinou. Quando o povo clamou a Deus por ajuda, ele levantou juízes para salvá-los. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração depois deles, que não conhecia o Senhor, nem a obra que ele tinha feito a Israel. Os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses, dentre os deuses dos povos que estavam ao redor deles, e se curvaram diante deles. E provocaram o Senhor a ira. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores que os saquearam. Ele os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor,
de modo que não puderam mais resistir aos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhes tinha jurado. E eles ficaram muito aflitos. O Senhor suscitou juízes, que os salvaram das mãos dos que os saqueavam. Contudo, eles não deram ouvidos aos seus juízes, pois se prostituíram a outros deuses, e se curvaram diante deles. Rapidamente se desviaram do caminho em que seus pais andaram, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Mas não o fizeram. Quando o Senhor suscitou juízes para eles, então o Senhor estava com o juiz, e o salvou das mãos de seus inimigos durante toda a vida do juiz, pois isso entristeceu o Senhor por causa do gemido deles por causa daqueles que os oprimiam e os perturbavam. Juízes 2, 8, 10 a 12, 14 a 18. 28.3.4 Profeta. Um profeta é alguém com quem Deus falou diretamente e através dele. Eles comunicaram a vontade de Deus ao povo. Eles também profetizaram eventos futuros. Eles educaram as pessoas nas Escrituras. Eles também realizaram grandes sinais e maravilhas. Após a morte e ressurreição de Jesus, eles também pregaram o Evangelho. Toda a Bíblia foi escrita por profetas de Deus. A Bíblia nos diz que Deus usou profetas até João Batista. João foi o profeta que Malaquias predisse que apareceria antes da primeira vinda de Jesus. Vemos Jesus confirmar o que Malaquias falou em Mateus, capítulo 11. Deus agora fala conosco através de Jesus. A próxima vez que os profetas aparecerão, será durante o período da tribulação. Duas testemunhas que são profetas de Deus, pregarão o Evangelho e realizarão sinais milagrosos em Jerusalém. Neste versículo vemos que Deus falou através dos profetas. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por meio dos profetas. Hebreus 1, 1. Deus falou através dos profetas que escreveram a Bíblia. O apóstolo Paulo descreve as Escrituras nestes versículos. As Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 15 a 17. Os profetas predizem o futuro porque Deus o revela a eles. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que tirei da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra eu só vos escolhi. Por isso vos castigarei por todos os vossos pecados. Soará a trombeta na cidade, sem que o povo se assuste? Acontecerá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 1 a 2, 6 a 7. Os profetas pregam a palavra de Deus, e são capazes de realizar sinais e maravilhas, devido ao seu relacionamento próximo com Deus. Jesus é quem fala nesses versículos. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo, e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Marcos 16, 15 a 20. Deus disse que enviaria o profeta Elias antes do dia do Senhor. Este é o dia em que o Anticristo se declara Deus no templo de Deus. Isso acontece 3 anos e meio após o início do período da tribulação. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5.
Jesus nos disse que João Batista era o maior profeta e o Elias que estava por vir. Os profetas profetizaram até João Batista. Jesus é quem está falando aqui. Mas por que vocês saíram? Para ver um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Pois este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro diante da sua face, o qual preparará o seu caminho diante de você. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos o conquistam à força. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se vocês quiserem aceitar, este é Elias, que havia de vir. Mateus 11, 9-14. Hoje Deus fala através de Jesus em vez de outros profetas. Jesus é o Filho de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais por meio dos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Hebreus 1, 1-2. Haverá 2 profetas durante o período da tribulação, que profetizarão durante 3 anos e meio. Eles fazem isso na primeira metade do período da tribulação, antes do anticristo se declarar Deus. Deus é quem está falando aqui. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão durante 1260 dias, vestidas de saco. Apocalipse 11, 3. 28.3.5. Fariseu e Saduceu. Os fariseus e saduceus eram grupos de liderança religiosa que estiveram presentes durante o ministério de Jesus na terra. Você também pode ver os termos escribas, principais sacerdotes ou sumos sacerdotes. Os fariseus eram conhecidos pela sua adesão estrita à lei de Deus, tanto escrita como oral. Os saduceus eram sumos sacerdotes e aristocratas, e seguiam apenas a lei escrita. Ambos os grupos eram muito versados nas Escrituras e na lei. A necessidade de conquistarem o seu caminho para o céu, através da obediência e das obras, os impediu de reconhecer Jesus como o Salvador que foi profetizado e aquele por quem eles estavam esperando. Eles esperavam um tipo diferente de poupança. Um Salvador que venceria seu inimigo, os romanos, e estabeleceria um novo reino. Eles confundiram a segunda vinda de Jesus, quando ele estabelecerá o seu reino, com a sua primeira vinda, quando ele salvará as pessoas dos seus pecados. Os fariseus e saduceus ficaram com medo e sentiram-se ameaçados pelos ensinamentos de Jesus e pelos milagres que ele realizou. Quando Jesus revelou que ele era Deus, eles o acusaram de blasfêmia e exigiram que os romanos o crucificassem. Estes versículos descrevem o que Jesus tinha contra os fariseus e saduceus. Eles fizeram obras para serem vistos pelos homens. Eles não tinham justiça, misericórdia e fé. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Os escribas e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, tudo o que eles vos disserem para observar, observai e fazei. Mas não façais as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os colocam aos ombros dos homens. Mas eles mesmos não levantam um dedo para ajudá-los. Pelo contrário, fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Fazem largos os seus filactérios, e alargam as franjas das suas vestes, e amam o primeiro lugar nos banquetes, os primeiros assentos nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados Rabi, Rabi pelos homens. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso, recebereis maior condenação. Pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E quando ele torna-se um, você o torna 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Pois vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e deixam de fazer os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé.
Mas vocês deveriam ter feito estas coisas, e não ter deixado aquelas outras. Pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e injustiça. Pois vocês são como sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Pois vocês edificam os sepulcros dos profetas, e decoram os túmulos dos justos. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles vocês matarão e crucificarão. E a outros vocês açoitarão nas sinagogas de vocês, e perseguirão de cidade em cidade, para que sobre vocês caia todo o sangue justo derramado na terra, do sangue dos justos Abel ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Mateus 23, 1-7, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 34-35. Os fariseus endurecerão o coração e queriam matar Jesus. Nesta escritura, Jesus é quem entrou na sinagoga e curou o homem. Entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Eles o observavam, para ver se o curaria no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levante-se. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando ao redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e a mão dele ficou tão boa quanto a outra. Os fariseus, tendo saído, imediatamente conspiraram contra ele com os herodianos, para o matarem. Marcos 3, 1-6. Os fariseus eram hipócritas, e não conseguiam reconhecer as Escrituras e os sinais que apontavam para Jesus. Isso porque eles se recusaram a acreditar, e não tinham o Espírito Santo de Jesus vivendo dentro deles. O reino de Deus está dentro de você é uma referência ao Espírito Santo. Jesus é quem fala nessas Escrituras. Enquanto isso, tendo se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem-se uns aos outros, Jesus começou a dizer primeiramente aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Disse também às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo do ocidente, logo dizem: vem chuva, e assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem: haverá um calor abrasador, e assim acontece. Hipócritas! Vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas como não conseguem interpretar este tempo? Lucas 12, 54-56. Quando os fariseus lhe perguntaram quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: vejam aqui ou vejam ali, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Lucas 17, 20-21. Os saduceus acusam Jesus de blasfêmia e exigem que Jesus seja crucificado. Pilatos então tomou Jesus e o açoitou. Então Pilatos saiu novamente e disse-lhes: eis que o trago aqui fora, para que saibais que não encontro nele motivo de acusação. Quando, pois, os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram dizendo: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos disse-lhes: levem-no vocês mesmos e crucifiquem-no, pois não encontro nele motivo de acusação. Os judeus responderam-lhe: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltares este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei fala contra César. Eles gritaram: fora com ele! Fora com ele! Crucifica-o! Pilatos disse-lhes: devo crucificar o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Então, Jesus o entregou a eles para ser crucificado. Então, eles prenderam Jesus e o levaram. João 19, 4, 6-7, 12, 15-16. 28.3.6. A Igreja. Qualquer pessoa que tenha fé em Jesus Cristo é considerada parte deste grupo de pessoas.
Se você considerar o fato de que Jesus é o sumo sacerdote, poderá ver por que seus seguidores são chamados de sua igreja. Jesus também chama seus seguidores de sua noiva. O objetivo disso é nos dar uma imagem de como deve ser o nosso relacionamento com Jesus. É para ser pessoal, próximo, íntimo e amoroso, assim como o casamento. Não confunda a igreja ou a noiva com Israel. A igreja e Israel são dois grupos distintos com propósitos únicos. Assim como Israel foi separado, a igreja também o é. A igreja é outra lâmpada no mundo escuro. A igreja não substituiu Israel. Quando o arrebatamento aconteceu, Jesus removeu sua igreja e os levou para o céu. No entanto, Israel permaneceu. Um dos propósitos futuros da igreja é governar com Jesus na terra durante o seu reinado de 1000 anos. Isso começa na segunda vinda de Jesus. Jesus é o cabeça de sua igreja, seu corpo. É composto pelos crentes que depositaram sua fé nele. O apóstolo Paulo explica isso para nós nestes versículos. Os santos e a igreja são crentes. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança do seu chamado, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, e potestade e poder, e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesta era, mas também na vindoura. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o constituiu para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Efésios 1, 17-23 Nova Versão Rei Tiago. Jesus é o sumo sacerdote. Os crentes são sua casa. Portanto, santos irmãos participantes da vocação celestial, considerem o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Mas Cristo é fiel como filho sobre a sua casa. A sua casa somos nós, se conservarmos firmes a nossa confiança e a glória da nossa esperança até o fim. Hebreus 3, 1-6. Nestes versículos, a igreja é o povo cantando um novo cântico e reinarão com Jesus durante o período milenar. Jesus é o Cordeiro. Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como tendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5, 6, 9-10. O profeta Isaías nos diz que Deus, que é o nosso Criador, é também o nosso marido. Pois o teu Criador é o teu marido. Javé dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Isaías 54, 5. O discípulo de Jesus, João, descreve o casamento entre Jesus e os crentes nestes versículos. Jesus é o Cordeiro e sua esposa são os santos. Ouvi algo como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória. Pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. Foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Ele me disse, escreve: Bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 6-9. 28.3.7. Gentil. Em termos gerais, isto se refere a uma nação ou pessoa que não pertence ao grupo do povo escolhido de Deus, Israel.
No Novo Testamento, muitas vezes fazia referência a alguém que era grego, o que teria sido uma pessoa não judia. Portanto, este termo refere-se à maioria das pessoas que já viveram ou morreram. Se você não é judeu, você é gentil. Nestes versículos, o apóstolo Paulo nos diz que todos, tanto judeus como gentios, são salvos por meio de Jesus. Assim, em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus pela fé. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 26, 28 a 29, Nova Versão Internacional. Os judeus receberam primeiro a palavra de Deus. Como eles não queriam ouvir isso, o apóstolo Paulo começou a pregar aos gentios. Paulo e Barnabé, falando com ousadia, disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vocês. Já que vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Pois assim nos ordenou o Senhor, dizendo: eu o pus como luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Atos 13, 46 a 47. 28.3.8 Discípulos. Um discípulo é um seguidor de Jesus. Durante o ministério de Jesus na terra ele teve 12 discípulos, Pedro também chamado Simão, André que era irmão de Pedro, Tiago e João que eram filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Eles viajaram com Jesus e testemunharam seus ensinamentos, milagres e curas. Os discípulos são aqueles que registraram o que viram e ouviram para todos nós lermos na Bíblia. Se você colocou sua fé em Jesus e está seguindo o caminho dele, então você também é um discípulo. Os 12 discípulos de Jesus são retratados nestes versículos. Os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. Filipe. Bartolomeu. Tomé. Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. Libeu, também chamado Tadeu. Simão o Zelote. E Judas Iscariotes, que o traiu. Mateus 10, 2 a 4. Jesus é quem fala nesta escritura. Ele nos diz que os discípulos o seguem. Aqueles que amam a sua vida neste mundo, a perderão. Aqueles que não se importam com a sua vida neste mundo, a conservarão para a eternidade. Quem quiser ser meu discípulo deve seguir-me, porque onde eu estiver, os meus servos devem estar. E o Pai honrará qualquer um que me servir. João 12, 25 a 26, Nova Tradução Viva. Os discípulos de Jesus registraram o que viram, e o seu testemunho é o Novo Testamento. Muitas pessoas se propuseram a escrever relatos sobre os eventos que se cumpriram entre nós. Utilizaram os relatos de testemunhas oculares que circularam entre nós, vindos dos primeiros discípulos. Lucas 1, 1 a 2, Nova Tradução Viva. Neste versículo, o discípulo de Jesus, João, reitera que ele é uma verdadeira testemunha das coisas que escreveu. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João 21, 24. Jesus pediu aos seus discípulos que fossem e fizessem discípulos de todos os povos. Se você colocou sua fé em Jesus, isso se aplica a você, porque você também é um discípulo. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte para onde Jesus os havia enviado. Jesus, aproximando-se deles, disse-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 16, 18 a 20. 28.3.9 Santo da Tribulação.
Se você for deixado para trás após o arrebatamento, terá a chance de ser um santo da tribulação. Essas pessoas escolhem Jesus em vez do anticristo e do falso profeta. Essas pessoas acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou da sepultura e está vivo e reinando no céu. Eles colocaram sua fé em Jesus. Não será fácil ser um santo da tribulação, e você poderá ser martirizado. Mas lembre-se de que a morte terrena não é o fim. Se você colocou sua fé em Jesus, você viverá por toda a eternidade com Ele, em um corpo novo e glorioso. Jesus vai te ajudar a vencer, porque Ele venceu. Alguns santos da tribulação são martirizados por não adorarem o anticristo, que é chamado de besta. O anticristo faz guerra aos santos, refere-se às pessoas que ficam para trás e que se tornam crentes. Foi-lhe dado o poder de guerrear contra os santos e de vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Foi-lhe dado o poder de dar fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, 7, 15. Os santos da tribulação que são martirizados são mostrados no céu sob o altar de Deus. O discípulo de Jesus, João, descreve isso para nós nestes versículos. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho do Cordeiro. Eles clamaram em alta voz dizendo: Até quando, Senhor, o santo e verdadeiro, esperarás para julgar e vingar o nosso sangue dos que habitam na terra? E a cada um deles foi dada uma longa veste branca. Foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que os seus conservos e seus irmãos, que também seriam mortos como eles, completassem a sua carreira. Apocalipse 6, 9 a 11. Os santos da tribulação sofrerão perseguição, assim como Jesus sofreu. Saiba que há uma recompensa no céu esperando por você se você for deixado para trás, e agora for um crente. Jesus é quem fala nesses versículos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que viverão antes de vós. Mateus 5, 11 a 12. Pedro, um dos discípulos de Jesus, fala sobre a perseguição e revela que não é para se envergonhar. Você é abençoado. Amados, não se surpreendam com o fogo ardente que vem sobre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se por serem participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também exultem de alegria na revelação da sua glória. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vocês. Contudo, se vocês sofrem como cristãos, não se envergonhem, mas glorifiquem a Deus por levarem esse nome. 1 Pedro 4, 12 a 14, 16 Nova Versão Internacional. Se você ficar para trás, ainda poderá superar e ser um santo da tribulação. Seu nome será registrado no livro da vida de Jesus. Jesus é quem está falando aqui. O vencedor será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, 5.